Olá pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é seu professor Alexandre Machado. Vamos iniciar hoje mais uma aula das funções orgânicas. A função orgânica de hoje vai ser aldeído, ok? Vem comigo aqui, vem comigo. Seguinte, ó, aldeído, pessoal. Os aldeídos, tá? São o primeiro grupo funcional, tá? Na qual nós vamos estudar que tem um componente que é conhecido como carbonila, que é esse componente aqui, ó, C dupla O, carbonila, C dupla O. A C dupla O, pessoal, a carbonila, ela nada mais é do que um carbono com hibridização sp2, tá? Isso quer dizer que ele tem 120 graus, tá? Que a geometria dela aqui é trigonal plana, tá? Só que ao invés de ela estar ligado a um carbono, ela vai estar ligado a um oxigênio, tá? Então a carbonila é um composto que a gente ainda vai ver em vários outros compostos. Quando nós lidarmos da carbonila do aldeído, vamos direcionar ou vamos tratar com o nome de carbonila aldeídica ou carbonila de aldeído, ok? Então, ó, vem comigo aqui, como é que a gente pode representar um aldeído, tá? Então, ó, um aldeído, tá? Ele tem essa carbonila, C dupla O, e ele tem um H aqui, tá? Ou ele pode vir assim, ó, CH3, da forma condensada, CHO, show. Quando eu desmembro isso aqui, ele dá isso. Tá? Então, são três formas que a gente tem de representar os aldeídos. Tá? Então, toda vez que você vê essa estrutura, repare que essa estrutura ela pode vir uma estrutura muito maior, uma estrutura muito menor, tá? E ela pode ser representada assim, assim ou assim. Por que eu coloco isso? Porque em muitas questões, pessoal, do Enem, cai assim, ou cai assim, ou cai assim. Então você tem que saber identificar esse componente assim quando o ver. Só, voltando aqui, os aldeídos, tá? Eles podem ser de diferentes tipos. Tá? Eles podem ser abertos, fechados, ramificados. Tá? Então aqui, ó, quando nós vemos aqui, ó, esse aldeído é um aldeído ligado a uma cadeia fechada. Esse aqui é um aldeído aromático. Tá? Quando nós vemos o lado de cá, ó, olhamos um aldeído que ele está numa cadeia reta ou normal, tá? Não tem ramificação, é uma cadeia aberta. Da mesma forma aqui, ó, nós temos aqui o aldeído na forma condensada. Tá? Aqui nós temos 1, 2, 3, 4 carbonos e aqui nós temos 1, 2, 3, 4 carbonos. Se vocês olharem bem, esta estrutura que aqui está é igual a essa. Ah, pessoal, uma coisa aqui na nomenclatura dos aldeídos é o seguinte: eles seguem o mesmo padrão lá que vocês estudaram dos hidrocarbonetos, dos álcools. Então, como é que é a nomenclatura deles? Ele tem duas, tem a oficial, que é dada pela IUPAC, é a que mais vocês vão usar, e tem a nomenclatura que é usual. Algumas vezes em prova vem usando a usual. Tá? Então, como é que é a nomenclatura dele oficial? Você vai usar lá o prefixo, lembra lá do prefixo, tá? O infixo e o al ou aldeído no final. Ou você pode usar uma parte do nome al ou usa o nome todo, aldeído. Tá? Então, ó, como é que a gente dá o nome desse composto aqui? Tá? Uma coisa bacana do aldeído é que quando você vai numerar, quando você tem ramificação, tem dupla, tem qualquer tipo de coisa, você começa sempre da carbonila. Tá? O grupo funcional ele tem prioridade. A ordem de prioridade você já sabe qual é. Ele aparece aqui no vídeo. Tá? Então, ó, e o aldeído ele tem uma coisa muito bacana, é que ele sempre se encontra nas extremidades. Tá? Ele sempre está na extremidade da cadeia. Ou ele está numa ponta, ou ele está na outra ponta. Não precisa, na realidade, indicar a posição dele. Você simplesmente coloca lá al ou aldeído. Então, esse exemplo aqui, como fica o nome? Então, aqui eu tenho 3 carbonos, então eu preciso lembrar, met, et, prop, tá? Prefixo, prop. Então eu venho aqui, ó, prop.
1, 2, 3 carbonos. Tá? Não, todos os carbonos entre si estão ligados por ligação simples. Então o infixo aí representa a ligação simples. E o nome do composto eu venho aqui e coloco o grupo funcional. Repare que eu posso optar, colocar al ou aldeído. Então eu vou colocar o al aqui, ó. O nome desse composto é o propanal. Tá? Vou colocar aqui de outra representação. Então aqui, ó, eu tenho de novo um composto, tá? Então aqui ele está representado na forma de linhas. Então, 1, 2, 3, 4 carbonos. Tá? Na verdade, eu começo a contar de lá. 1, 2, 3, 4 carbonos. Então, a nomenclatura desse composto, como é? Met, et, prop, but. Tá? Então, eu vou botar aqui, ó, but. Repare que o infixo aí só tem ligação simples entre carbonos. Eu vou botar aqui an. Tá? E se trata de um aldeído. Então aqui eu já vou colocar, ó, o nome todo. Butanaldeído. Poderia colocar butanal, Alexandre? Poderia colocar butanal. Tá? Você, se quiser aí, coloca o butanal. Ok? Então, vou apagar o quadro mais uma vez e vou mostrar mais uns exemplos. Então aqui, pessoal, com esse novo exemplo aqui, nós temos, ó. Repare que aqui a gente tem 1, 2, 3, 4 carbonos. Temos 4 carbonos. Mas aqui nós temos ramificação. Tá? Então aqui nós temos ramificação aqui no carbono 2 e no carbono 3. Então, neste caso aqui, vamos precisar numerar a cadeia. Então, ó, 1, 2, 3. Eu opto se eu vou para cá ou vou para lá. Tá? Então eu venho para cá agora. 4. Na verdade, como é o nome do composto? Então, o composto, o nome dele, eu começo a dar pelas ramificações. Tá? Funciona igualmente como foi para álcool e como foi para hidrocarbonetos. Então, eu tenho ramificação no 2 e no 3. E as ramificações são iguais. Então, eu venho aqui, ó, 2,3. Como são iguais e as duas ramificações são de um único carbono, eu venho aqui, ó, de metil e o nome da cadeia principal. Repare que ela é dotada de 4 carbonos. Então, met, et, prop, but. Butanal. Bora aqui para o outro exemplo. Nesse outro exemplo aqui, já é um pouco diferente. Nesse exemplo, a gente tem uma ligação, uma insaturação. Né? Aí pode rolar dúvida. Eu vou começar por onde? Pela insaturação ou pelo grupo funcional? Sempre é grupo funcional. 1, 2, 3, 4. Encasquetei aí, pessoal, com 4 carbonos aí. Então, 4. Como é que a gente faz? A gente dá um nome igual que a gente já conhece. Então, but. Repare que essa daqui ela não tem ramificação, ela só tem insaturação. No nosso próximo exemplo, eu vou botar insaturação e ramificação. Então aqui ela tem but, só que eu preciso dizer a posição da dupla. E a dupla, ela está no carbono 2. Então eu venho aqui, ó, 2, tá? But, 2N, e eu não preciso dizer a posição do aldeído. Eu venho aqui e coloco o quê? Al. Então, but 2-enal. Ok? Vou dar mais um exemplo na qual vai aparecer o quê? Vai aparecer uma dupla e vai aparecer uma ramificação. Uma dupla, uma tripla ou duas duplas. A gente vai brincar aqui de forma que você aí em casa entenda tudo. Tá? Então, vem aqui, ó. Bem, pessoal, coloquei um exemplo aqui, um pouco mais aberto, um pouco mais cheio de ramificação. Então, nesse exemplo daqui, o que a gente vai fazer? Tá? A gente vai olhar aqui, o grupo funcional começa desse lado. Então a gente vai começar a numerar. Repare que a gente tem aí algumas ramificações, a gente tem que ir devagar aí, tá? Para a gente não achar uma coisa e ser outra. Então a gente primeiro vai achar a cadeia principal. Então, 1, 2, 3, 4. Não é? Lembre que a cadeia principal você vai achar como carbono ligado a carbono. Então, 1, 2, 3, 4. Não. Bora continuar aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos. Bora olhar um pouquinho para o outro caminho ali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, repare que a cadeia principal ela vai lá para cima. Tá?
Não acho que você viu isso aqui, ó, e ele é um teste butil. Tá? Você tem que ir devagar, você tem que analisar. Então, é isso que a prova, é isso que o seu professor, é isso que o Enem quer que você vá e diga assim, ó, em vez, eu estou vendo aqui, ó, teste butil. Não, você tem que pegar e analisar a cadeia com muita calma, muita tranquilidade. Então, bora contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, qualquer lado aí, pessoal. Escolha qualquer lado. Escolhi o lado de cá, ó, 6. Então, ó, repare que temos ramificação no carbono 2, no carbono 4, no carbono 5 e no carbono 6. Tá? Então, como é que a gente vai fazer agora? Bem, coloca as ramificações em ordem alfabética. Aproveita. Como é o nome aqui? No 2 eu tenho ramificação. Como é o nome dessa ramificação? Isopropil. Lembrou, viu aí o rei do gado aí, ó? Bom, lembrou dele? Isopropil. Tá? E aqui nós temos duas ramificações, 3 iguais no 5 e no 4. Tá? 2 no 5 e uma no 4. Além disso, a gente tem uma dupla ligação. Então tá puxado, tá estreito, mas é assim que é bom, porque aqui a gente está aqui para aprender. Então, ó, vem aqui comigo aqui, ó. Na 2 a gente tem ramificação, na 4, na 5 e na 6. Então, a gente vai começar por onde? Bem, se a gente for olhar, ó, o di não entra na contagem da ordem alfabética. O di não entra. Nem di, nem tri, nem tesse, tá? Nem tetra, nem por aí vai. Tá? Eles não entram na contagem da ordem alfabética. E sim o elemento que vem depois. Então, ó, 4, 5 e 5. Repare aí que eu tenho duas ramificações do carbono 5 e uma no carbono 4. São iguais, então elas são trimetil. Eu só olho aí o M do metil, tá? Então aqui eu tenho 2 isopropil. O iso está dentro da contagem, tá? Iso. Então I vem antes de M, tá? Então como I vem antes de M, eu começo aqui, ó. 2 isopropil, tracinho. Depois do tracinho, ó, aí sim que eu venho com o 4, 5 e 5. Eu vou botar embaixo aqui, ó, mas é continuação do mesmo nome. Então, 4, 5, 5. Como são 3 iguais, ó, trimetil. Trimetil. Trimetil o quê? Agora a gente vai contar. São quantos carbonos no total? São 6. Mas 6 eu tenho uma dupla no carbono 3. Então eu venho aqui, ó. Como são 6, eu venho aqui, ó. X. Mas aí eu tenho que dizer, tá? No carbono 3, ó, eu tenho um oxeno, N. E aí simplesmente coloco o quê? Al no final. Tá? Então esse é o nome desse composto aqui.